Livro Desafiando os Limites da Fé. Autor, Irmão André. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 5. Isso jamais acontecerá de novo. Com respeito à perseguição, há dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que afirmam, isso jamais acontecerá de novo, e outras que dizem, eu pensava que isso jamais fosse acontecer de novo. O mais triste é encontrar pessoas, antes pertencentes ao primeiro grupo, que hoje estão no segundo. Analisando o passado, elas reconhecem que os sinais da iminente perseguição estavam presentes, mas por alguma razão não se prepararam para ela. Talvez tenham permitido que a sua fé se tornasse presunçosa, ou quem sabe, se tenham deixado seduzir pelo materialismo, ou mesmo se recusado a crer que a situação estava mudando no seu país. Por exemplo, um colega que trabalhava como missionário no Vietnã me contou que poucos dias antes de Da Nang cair nas mãos dos Vietcongs, em abril de 1975, alguns pastores sul-vietnamitas se reuniram numa conferência que discutia um plano decenal para a igreja, supondo que as coisas continuariam as mesmas. Pareciam não ter consciência de que sua nação livre estava ruindo à sua volta. Em vez de trabalhar a fim de preparar os cristãos para viver sob perseguição, eles discutiam programas de obras da igreja. Por volta dessa época, notei que a revolução avançava sobre uma nova fronteira, a África. A Rússia e a China estavam ávidas por se aproveitar da instabilidade econômica e da intranquilidade política da região, localizando jovens intelectuais e oferecendo-lhes educação. Em outras palavras, doutrinação marxista. As duas nações esperavam criar uma forte presença comunista na África. Além disto, enviavam dinheiro e armas a vários movimentos de libertação, em troca de fidelidade. Com isso, pretendiam controlar o continente e seu vasto contingente de trabalhadores e recursos naturais. Entre os primeiros países africanos a cair sob influência marxista estavam Angola, Moçambique, Sudoeste Africano, hoje Namíbia e Uganda, entre outros. Logicamente, as mesmas coisas que eu via acontecer no leste europeu e em Cuba aconteciam ali. Missionários eram atirados na prisão, igrejas eram fechadas ou tinham horários de reunião restringidos. A publicação de Bíblias era proibida. Em Uganda, o impiedoso regime de Idi Amin aprisionou e assassinou milhares de cristãos, e o governo marxista de Guiné Equatorial chacinou católicos aos milhares, transformando suas igrejas em armazéns. Na África do Sul, as crescentes tensões raciais provocadas pelo apartheid haviam praticamente alcançado o ponto de ruptura. E com o comunismo em ascensão nos países vizinhos, o povo temia pela segurança da sua própria nação. A Igreja da África precisava se preparar para o alastrar da revolução. Precisava aprender a permanecer firme em meio à perseguição. Eu estava convicto de que a Igreja Evangélica da África do Sul deveria liderar resistência no restante do continente. Com todas as suas falhas, era ainda o conjunto de crentes mais estável e maduro da África, além de ter mais recursos. Assim, trabalhando com meus contatos no Hospital da Fraternidade Cristã da África do Sul, viajei até lá e tive reuniões em vários pontos do país. Falando quer na agitada cidade, predominantemente branca, Joanesburgo, quer nas esparramadas favelas negras, eu insistia na integração de todas as reuniões. Não aceitava convite de instituições racistas, nem palestrava em locais onde qualquer raça ou classe era proibida de entrar.
Em muitos casos, isso se provou mais um gesto simbólico do que uma realidade, devido às tensões políticas, mas pelo menos eu deixava claro que todos eram bem-vindos. O povo da África do Sul ficava fascinado com minhas histórias de contrabando de Bíblias para cristãos que sofriam por trás da cortina de ferro. Certo grupo chegou a se reunir comigo e disse que queria me ajudar a levar Bíblias à Rússia. Percebi que realmente não compreendia o que estava querendo lhes passar. Vocês têm serviçais? Serviçais negros? Perguntei. Responderam que sim. E já lhes deram Bíblias, partilhando com eles sua fé? Disseram, na verdade, que ainda não haviam feito isso e deram algumas desculpas. Ouçam, disse eu, provavelmente com excessiva aspereza. Não posso aceitar a ajuda de vocês para levar Bíblias à Rússia, quando sei que estão deixando de atender uma grande necessidade bem debaixo do seu nariz. Sua responsabilidade primeira como cristãos é a África do Sul, depois todo o continente africano. O mesmo vale para todos nós. É inútil pensar que podemos levar a mensagem de Cristo a algum canto remoto do mundo se não conseguirmos fazê-lo no nosso próprio bairro, nas nossas escolas e locais de trabalho. Eu queria que meus irmãos e irmãs sul-africanos começassem pelo seu próprio país, só depois extrapolando para outros lugares. Também queria alertá-los de que não seria nada fácil fazer prosperar a igreja em meio aos crescentes conflitos provocados pelo apartheid, o comunismo, as ditaduras e as guerras tribais. Já não podiam enfiar a cabeça na areia, esperando que os problemas da África desaparecessem por si sós. Era tempo de erguer-se, agir, prontificar-se a pagar o preço da dor. Como sul-africanos brancos, será que vocês estão dispostos a se deixar vender como escravos aos negros africanos a fim de disseminar o evangelho? Desafiava-os eu. Será que estariam dispostos a aceitar uma completa inversão daquele perverso sistema do apartheid se fosse o único meio de levar Cristo ao restante da África? Admito que fui duro com eles, mas muitos reagiram com tremenda dedicação. Especialmente os jovens que me impressionaram. Numa das minhas visitas, trabalhei com alguns dos líderes da organização Jocum e palestrei em escolas secundárias e universidades por toda a África do Sul. Os estudantes se mostraram muito decididos a agir, a ponto até de arriscar suas vidas pela causa de Cristo. Dessa série de palestras pelo país, nasceu uma escola de treinamento da Jocum que ainda hoje funciona. Serviu para mim como um vívido lembrete de que nossos jovens são um recurso valioso e maravilhoso para o reino, tanto na época quanto hoje. Precisamos sempre orar por eles e desafiá-los a fazer grandes coisas por Deus. Lá por meados dos anos 70, fundamos uma base do Portas Abertas na África do Sul. Um velho pastor holandês reformado, Koos de Escher, ofereceu-se como nosso primeiro colaborador em tempo integral. Nossa próxima tarefa era atingir os países africanos e descobrir quais as necessidades da igreja. Então eu e meus colegas começamos a viajar bastante para a Zâmbia, Rodésia, Maluí e outros países do sul da África, encontrando-nos com líderes cristãos. Como havíamos realizado recentemente com sucesso a conferência Amar a China, decidimos estudar também a possibilidade de organizar uma conferência chamada Amar a África. Nas nossas viagens, fizemos muitos grandes amigos e tivemos excelentes momentos de comunhão fraterna. E onde quer que fôssemos, víamos coisas semelhantes. Havia uma tremenda receptividade a Cristo entre os africanos. Falávamos em igrejas grandes e prósperas de todas as denominações e recebíamos sempre calorosa acolhida. Mas também reparamos que muitas das igrejas não estavam bem fundadas nas Escrituras.
Algumas haviam deixado que sua fé se diluísse nos ventos políticos predominantes, enquanto outras haviam combinado com suas superstições tribais. Percebemos uma forte necessidade de ensinamentos sólidos entre os cristãos. Na maior parte dos países africanos, a outra peça do quebra-cabeça era a perseguição, que parecia sempre crescente ou pelo menos no horizonte. Passamos muitos dias e semanas de joelhos com os crentes, orando para que Deus os fortalecesse nos duros dias vindouros. Entre mentes continuei a viajar às regiões africanas onde a crise era mais aguda, a fim de levar auxílio e encorajamento aos cristãos. Visitei Uganda diversas vezes durante o reino de terror de Idi Amin. O ditador era ele mesmo muçulmano militar da tribo Kakwa. Logo no início, encontrei-me com o arcebispo anglicano do país, Javani Luvum, devoto seguidor de Cristo. Ele se via numa posição extremamente difícil. Era não apenas líder da igreja de Uganda, mas também capelão-chefe das forças armadas de Amin. Não demorou muito a temer pela própria vida. Eu e o arcebispo Luvum nos tornamos bons amigos e no outono de 1976 perguntei-lhe como poderia ajudá-lo naquele seu trabalho vital. Uma das necessidades eram Bíblias para os soldados ugandeses. Os capelões vinham anunciando a mensagem de Cristo entre os homens, mas praticamente não tinham Bíblias para distribuir. Fiz então um apelo aos colaboradores do Portas Abertas, e dali a poucos meses havíamos despachado 50.000 Bíblias para a Uganda, quase uma para cada militar. Infelizmente, as condições pioraram de uma forma dramática no ano seguinte. Amin avançava duramente no sentido de estabelecer um Estado Islâmico num país que era 60% cristão. Qualquer um que externasse mesmo a menor oposição a Amin ou às políticas do governo era denunciado e geralmente executado. Milhares encontraram a morte nas mãos do exército do ditador ou na sua brutal polícia secreta, que prendia ou matava sem aviso. O arcebispo sabia que não poderia se calar diante do desaparecimento de número cada vez maior de cristãos. Começou a denunciar as atrocidades e pessoalmente rogou a Amin que parasse. Depois de entregar uma carta de protesto a Amin, assinada por 18 bispos ugandenses, o ditador ordenou a prisão e execução do arcebispo. Segundo relatos, os soldados se recusaram a matá-lo, porém Amin sacou sua arma e assassinou ele mesmo o arcebispo, deferindo-lhe um tiro na boca. Arrasado diante da perda desse corajoso irmão, da execução de milhares de outros cristãos nas semanas seguintes, decidi voltar a Uganda para solidarizar-me com os crentes. Eles já haviam realizado um culto em memória dos mortos na grande catedral de Namirembe, em Kampala. Mas em 30 de junho de 1977, aconteceria outra importante cerimônia, a celebração do centenário da Igreja de Uganda. Cultos como esse, além dos cultos normais de domingo, eram permitidos, mas os cristãos que participavam se expunham a grande risco. Consegui que 2 colegas meus, Jan e Johan, voassem comigo até Kampala. Era um momento extremamente perigoso para entrar no país, pois a grande onda de perseguição decretada por Amin estava no auge. A situação ficou ainda mais complicada depois do bombardeio de Israel contra o aeroporto Entebbe, em Kampala, em retaliação ao sequestro de um avião israelense. A segurança seria muito rígida. Enquanto nosso avião dava voltas para pousar em Entebbe, fiquei horrorizado diante do que vi no aeroporto lá embaixo. As carcaças de muitos caças MiG, destruídos no ataque israelense, ainda eram vistas nas pistas. Ninguém encontrara tempo para retirar os destroços. Crateras das bombas salpicavam o resto da paisagem. Depois do pouso,
O avião taxiou ao lado dos hangares e edifícios bombardeados, crivados de buracos de bala. Ficamos todos paralisados nos assentos. Quando chegamos ao local de desembarque, esperei que as pessoas se levantassem e começassem a pegar suas bagagens para deixar o avião. Mas ninguém se mexeu. Depois de um silêncio constrangedor, a comissária de voo finalmente anunciou: "Os 3 senhores que desembarcam aqui queiram por favor se dirigir à saída." Seríamos os únicos a desembarcar. Todos os outros seguiam para outro destino. E para eles, quanto antes o avião decolasse, melhor. Todos nos olhavam, como se fôssemos loucos. Refleti comigo por um instante se de fato não éramos. O terminal, relativamente novo e moderno, estava quase deserto, salvo os atentíssimos policiais, que facilmente superavam os passageiros em número. Nossos passos ecoavam assustadoramente enquanto caminhávamos até a alfândega. Como só havíamos levado nossas Bíblias de uso pessoal na viagem, não precisávamos nos preocupar com a revista. Os funcionários acabaram, porém, confiscando meu exemplar da revista Time. Como o transporte público na região de Kampala estava praticamente paralisado, tivemos de achar uma maneira criativa de chegar ao hotel e depois de nos encontrar com vários contatos que havíamos feito. Carros que levavam estrangeiros eram rotineiramente seguidos ou interceptados e muitas vezes roubados pela polícia. Mas meus amigos do Hospital da Fraternidade Cristã conseguiram nos transportar de um lado para o outro dentro da cidade no único veículo que jamais era parado, nem perseguido, uma ambulância. Foi extremamente providencial nas várias ocasiões em que precisávamos passar por barreiras policiais ou locais de inspeção. No domingo, participamos do culto do centenário na maravilhosa Catedral de Tijolos Vermelhos do Monte Mamirembe, o Monte da Paz. Jan, Rohan e eu éramos praticamente os únicos rostos brancos no santuário lotado. Apesar do clima de preocupação, o culto foi fervoroso e muito concorrido. Silvanus Wani, o novo arcebispo, conduziu a liturgia e falou do mártir que morreu pela nação, sem entretanto mencionar o nome de Javani Luvum. Nem era necessário. Todos os presentes, inclusive as centenas de circunstantes que acompanhavam pelos alto-falantes do lado de fora da igreja, sabiam exatamente sobre quem ele estava falando. Eu já havia falado anteriormente com vários dos auxiliares de Idi Amin, na esperança de conseguir uma audiência privada. Havíamos até marcado um horário, mas no mesmo dia o encontro foi bruscamente cancelado. A razão oficial? O ditador decidira subitamente conferir a si mesmo mais um título, conquistador do Império Britânico. Assim ele mandara seu pessoal arrumar às pressas uma grandiosa cerimônia. Enquanto isso, nos dias seguintes, Jan, Johan e eu decidimos bisbilhotar a região de Kampala, mantendo encontros com líderes cristãos e participando de várias reuniões secretas de adoração. Fiquei profundamente comovido diante da imensa dedicação dos crentes e do seu destemor perante tamanho sofrimento. Muitos deles tinham amigos e familiares que, só por professarem a fé cristã, haviam sido lançados na prisão ou executados. A polícia tão secreta de Idi Amin era responsável pela maior parte das bruscas prisões. Conhecidos oficialmente como membros da Agência Estatal de Investigação, os homens da Gestapo ugandense usavam óculos escuros, camisas com estampas florais, calças bocas de sino e sapatos com plataforma, além de geralmente circular pela cidade em Range Rovers brancos. Notei que eles vigiavam o Kampala International Hotel, onde estávamos hospedados. Ainda que fosse provavelmente o hotel mais seguro da cidade, não estávamos de modo nenhum livres de risco.
Os telefones frequentemente não funcionavam e eram comuns cortes de energia. Até a comida era escassa. Muitas vezes nem conseguíamos uma xícara de café. E nas poucas ocasiões em que havia café, faltava leite e açúcar. E isso num hotel internacional. As noites eram também repletas de ação. Depois de um dia movimentado, encorajando nossos irmãos e irmãs ugandenses, voltamos exaustos ao hotel. Trancamo-nos, cada qual no seu quarto, e imediatamente cai num sono profundo. Jan e Johan também foram dormir. No meio da noite, Johan acordou, sobressaltado, com um berro. Parecia haver uma briga no andar de cima. Correu até a janela e olhou lá para baixo. Como era de esperar, vários Range Rovers brancos estavam estacionados lá fora. Ouviram-se então mais gritos, mais correrias pelos corredores. A polícia de Amin estava invadindo os quartos e levando arrastadas as pessoas. Absolutamente apavorado, Johan pegou suas coisas e foi para o quarto de Jan, onde os dois ficaram acordados o resto da noite e, com o coração nas mãos, oraram pela nossa segurança. Os bandidos nem se preocuparam em me avisar, mas, melhor assim, nem toda aquela confusão conseguiu perturbar meu sono. O incidente nos fez mais cientes de como deveriam ser dura a vida dos cristãos que moravam ali. A qualquer momento do dia ou da noite, eles podiam ser vítimas de emboscadas daqueles capangas. Quando Jan e Johan me contaram na manhã seguinte o que havia acontecido, eu sabia que corríamos perigo. A polícia também viria atrás de nós. Era apenas uma questão de tempo. Saímos furtivamente do hotel e nos dirigimos em um encontro no qual eu fora convidado a falar. Mais tarde, um dos líderes cristãos confirmou minhas suspeitas. Sim, ouvimos dizer que a polícia sabe o que vocês estão fazendo aqui, disse ele. É muito perigoso para vocês ficar aqui mais tempo. Se eu fosse vocês, sairia do país no próximo voo. Nem sequer voltem para o hotel. Felizmente, havíamos levado conosco as bagagens. Despedimos-nos às pressas e entramos na ambulância, rumando diretamente ao aeroporto. Na entrada do aeroporto, em Entebbe, os policiais novamente nos deixaram passar sem inspeção. Chegamos bem antes da hora do voo, mas como precisávamos entrar na fila de espera no avião para Nairobi, ficamos esperando aparecer um atendente no balcão. Quando vi que a fila não parava de crescer atrás de nós, temi que o voo estaria lotado e que não poderíamos embarcar. Afinal, muitos, além de nós, estavam loucos para deixar aquele país dominado pelo terror. Também temia que, se o voo atrasasse, a polícia pudesse nos pegar ali mesmo no aeroporto. Como uma espécie de medida de segurança, eu havia trazido um grande retrato de Idi Amin, que carregava debaixo do braço, para podê-lo abrir facilmente. Se a polícia me visse com o retrato, talvez não me prendesse. Nós três orávamos silenciosamente pedindo a intervenção de Deus e lembrávamos uns aos outros que os amigos dos Portas Abertas de todo o mundo estavam orando por nós. Finalmente chegou a mulher que entregava os cartões de embarque. Em suspense, ouvimos o que ela tinha a dizer. Senhoras e senhores, infelizmente temos um problema. Todos os nossos computadores estão fora do ar e não temos cópia de lista dos passageiros deste voo. Assim, aqueles que chegaram aqui primeiro vão embarcar primeiro, começando pelo início da fila. O voo estava completamente lotado, mas fomos uns dos primeiros a embarcar. Quando finalmente chegamos à Holanda, ficamos sabendo pelos crentes de Uganda que a polícia secreta realmente esperava por nós no Kampala Hotel Internacional. Eu escapara por muito pouco, mas meu ministério me reservaria outras fugas ainda mais espetaculares. Vários anos mais tarde, depois que o exército tanzaniano já havia forçado Idi Amin a exilar-se, Jan voltou a Uganda para ver como nós, do Portas Abertas, poderíamos ajudar a igreja a reerguer-se.
Um dos lugares que visitou foi a antiga sede da famigerada Agência Estatal de Investigação, em Nacazeiro, então já em ruínas. Literalmente milhares de execuções haviam sido realizadas ali. O chão da sala de interrogatório ainda estava coberto de manchas de sangue. Num dos gabinetes, Jean notou uma pilha de documentos e cadernos que fora jogada no chão e começou a folheá-los. Era longa lista de nomes, gente que a polícia deveria seguir para interrogar, torturar ou pior. Passou os olhos por alguns dos cadernos, sem acreditar que um homem pudesse ter deflagrado tamanho morticínio. Alguns chegaram a avaliar que Idi Amin ordenou entre 500 mil e 800 mil mortes durante seu reinado. Mas então achou algo que chamou a atenção de John. Observando mais atentamente uma das páginas, ficou boquiaberto e um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ali na lista de execuções de Amin estava seu próprio nome, junto com o meu. Entre mentes, o soldado tanzaniano que o acompanhava ia ficando impaciente, querendo que ele largasse tudo e saísse. Jean ergueu os olhos e disse: "Você por acaso iria querer que seu nome estivesse neste livro?" "Não", respondeu o soldado, o medo estampado no rosto. "Bom, nem eu", disse Jean, rasgando a página. "Eu ainda a tenho nos meus arquivos." Impressiona-me o modo como Deus toma a liderança quando você sai a procurar seu povo pelo mundo. Ele sempre parece guiá-lo às pessoas certas e às situações certas. Muitas vezes, como vim a descobrir, a orientação só vem depois que me ponho a caminho. É claro que planejo meu itinerário, mas também fico atento à guia do Espírito. Presto atenção às pessoas que encontro e permaneço sempre aberto a mudanças de planos, pronto a agarrar a oportunidade que Deus me oferece. Quero dar um exemplo. Eu fora convidado a pregar em várias igrejas de Angola, que naquela época era sacudida pela guerra civil. O governo de fato comunista, conhecido como Movimento Popular para a Libertação da Angola, MPLA, controlava a região norte do país a partir da capital, Luanda. O MPLA era patrocinado e apoiado pelo URSS e por Cuba. Dois outros grupos guerrilheiros, a Frente Nacional para a Libertação da Angola, FNLA, e a União para a Independência Total da Angola, UNITA, agiam principalmente no sul. A FNLA tinha sustentação da China e da Agência Central de Inteligência, CIA, americana, e a UNITA contava com o apoio da África do Sul. Como sempre, meu propósito ao visitar não era combater nenhum grupo político, mas fortalecer a igreja e partilhar a Bíblia com os crentes e qualquer um tivesse fome da verdade espiritual. Se possível, também esperava anunciar a mensagem cristã aos membros das facções em guerra, para que pudessem buscar uma solução pacífica do conflito. Da Holanda, tive de voar até Paris para ali pegar um voo rumo a Angola. O homem que se sentou ao meu lado era executivo de Heineken, a indústria holandesa de cerveja. Ele conhecia a situação de Angola, pois a Heineken tinha uma fábrica lá. Conversamos sobre a terrível situação, tantas pessoas lutando e morrendo, tanta gente fugindo do país. "Sabe", disse ele, "nós nunca deixamos o país." Pensei. Acho interessante em muitas ocasiões, quando um regime comunista ou militar domina um país, todos se apressam em sair, mas as grandes empresas ficam. Se as empresas podem permanecer, por que não os grupos cristãos e missionários? Será que simplesmente não dispomos a correr o risco? No balcão de conexão do aeroporto de Paris, vi-me ao lado de um senhor negro que me observava atentamente. "Senhor, acho que o conheço de algum lugar", disse ele. "Será?", respondi. "De onde é o senhor?" Ele era um alto funcionário do governo provisório da Namíbia.
Não nos conhecíamos, mas tomaríamos o mesmo avião rumo ao mesmo destino. Durante o voo, dirigi-me até onde ele estava sentado e continuamos a conversar. Falamos muito sobre Idi Amin, a situação no sul da África e as mudanças que varriam o continente. Quando terminamos, ele me convidou para visitar a sede do seu governo. Eles tinham também uma base militar. Explicou-me, e eu sabia que tanto o governo quanto a base militar eram ligados à guerrilha, com quem estiveram e ainda estavam envolvidos. Quando nosso avião chegou ao aeroporto de Luanda, vimos centenas de refugiados dormindo lá fora. Muitos deles tinham passagens de avião para deixar o país, mas seus voos nunca chegavam. A cidade não tinha transporte público, pois não havia peças de reposição para manter os ônibus rodando. As prateleiras das mercearias e outras lojas estavam vazias, porque a produção de alimentos e outros bens simplesmente parara. Como em Uganda, o Hotel Internacional era o único lugar decente em que eu podia ficar, principalmente porque ali se hospedavam os correspondentes da imprensa internacional. Era também o único local onde eu podia comprar um cafezinho. No norte do país, onde os cristãos eram alternadamente molestados e desprezados pela MPLA, os crentes conseguiam realizar cultos maravilhosos nas igrejas. Uma peça encenada por uma das congregações registrou com perfeição sua situação precária e sua esperança em Deus. Eles construíram uma fornalha ardente num dos cantos da igreja, e vários adultos e crianças ensaiaram os eventos da história de Daniel. O irado Nabucodonosor havia ordenado que 3 crentes fiéis fossem lançados à fornalha, pois eles se recusaram a prostrar-se diante de um ídolo. Quando os 3 atores eram jogados na fornalha, fumaça de verdade saía da abertura e se espalhava por toda a igreja. Instantes depois, 4 atores emergiam vitoriosamente do forno, saudados por vibrantes aplausos e gritos de aleluia da congregação. Que bela introdução à mensagem que eu lhes passaria dali a pouco. Mais tarde, na mesma viagem, fui à sede do governo encontrar-me com um alto funcionário que conhecera no avião. Ele me apresentou alguns dos outros ministros de Estado da SWAPO e passamos toda uma tarde de conversa estimulante, agradável até. Deixei absolutamente claro que vim até eles em nome de Cristo. Os homens eram marxistas, combatiam pela libertação e sem dúvida haviam matado muita gente e ordenado que outros matassem, porém pareciam interessados na verdade simples do Evangelho. Ouçam, disse eu a certa altura, há uma coisa que não me agrada nos seus gabinetes. O que? Perguntaram. Ora, em cada mesa vejo um busto de Lênin, respondi. E o que quer que façamos? Questionaram. Quero que deem uma opção ao povo. Lênin não é a única mensagem que há no mundo. Existe uma alternativa, e seu nome é Jesus. Deem ao povo a oportunidade de escolher. Certamente, nação nenhuma pode ser feliz se seu povo é forçado a viver em um sistema que não escolheu, seja político ou religioso. Quero que me deixem colocar uma Bíblia na mesa ao lado de Lênin. Depois, quando as pessoas entrarem no seu quartel-general, verão que vocês são justos. Permite que se escolha entre Lênin e Jesus. Para meu espanto, gostaram da ideia. Então peguei algumas bíblias na sua língua e coloquei uma ao lado do busto de Lênin. Toda essa experiência com os líderes guerrilheiros só aconteceu porque um africano negro, que eu jamais vira antes, puxou conversa comigo no aeroporto. Quem poderia ter arranjado tal encontro senão o Senhor? É claro que não bastava reconhecer esse momento. Foi preciso também que eu agisse de acordo, dispondo-me a mudar meus planos. Na visita seguinte a Angola, fui para o sul, onde acontecia boa parte das atividades da guerrilha. Como era perigoso demais partir do norte até lá, saí da África do Sul e depois tomei um voo até a faixa Caprivi.
que margeia Angola ao sul. Como os militares da África do Sul estavam apoiando os rebeldes da UNITA no sul da Angola, os sul-africanos tiveram todo o prazer em ajudar a mim e a Jan Pitt a cruzar a fronteira para encontrar alguns dos guerrilheiros. Eles nos levaram de helicóptero, voando pouco acima da copa das árvores para evitar os radares. Não levávamos vistos, somente bíblias. Pousamos no que parecia o meio do nada e encontramos centenas de guerrilheiros, sendo que muitos deles se identificaram como cristãos. Então fizemos várias grandes reuniões ali mesmo em plena selva. Eles nos trataram como dignatários. Tive várias longas conversas com o líder da UNITA, Jonas Savimbi. Ele vinha de família presbiteriana e mostrou-se ávido por orar e até cantar hinos evangélicos conosco. Nós o incentivamos a parar de matar e buscar uma solução pacífica para os problemas do seu país. Devo dizer com tristeza que meu conselho entrou por um ouvido e saiu pelo outro, pois até hoje ele continua envolvido no mesmo tipo de violenta guerrilha. Achamos muitos outros cristãos na região, tanto católicos quanto protestantes. Num culto de comunhão que celebramos numa igreja de construção bem tosca, tantas pessoas tentaram entrar que os soldados tiveram de manter a impetuosa multidão afastada sob mira das armas. Desde aquela visita, nossa equipe dos Portas Abertas tem voltado para distribuir escrituras e materiais de evangelização infantil, além de ministrar seminários de treinamento. Nas nossas viagens pela África, tive tanto experiências edificantes quanto pesarosas, muitas vezes ao mesmo tempo. Muitos grupos aos quais preguei viviam em absoluta pobreza, com renda anual de somente algumas centenas de dólares, e assim mesmo irradiavam alegria ao conhecer Cristo. No acampamento cristão em Ruanda, um dos países mais pobres de toda a África, os jovens ficaram tão comovidos com a história que contei sobre a prisão do pastor russo, George Vince, que me deram uma oferta para que eu levasse a família dele. Isso me cortou o coração. Noutra ocasião, falei sobre Cristo numa sórdida prisão onde centenas de homens se amontoavam num único recinto, sob chão lamacento e com uma única latrina no canto. Muitos dos prisioneiros não haviam cometido crime nenhum, mas foram encarcerados exclusivamente em virtude das suas ideias políticas. No entanto, impressionou-me sua notável receptividade a Jesus. Na Tanzânia, fiquei sabendo de uma grande necessidade de escrituras entre as dezenas de milhares de operários chineses que haviam sido recrutados para construir a ferrovia Tanzan. Lembrei-me dos Novos Testamentos chineses em que havia trabalhado anteriormente com o irmão Dave, aqueles que pareciam um livrinho vermelho de mal. Seriam um presente perfeito aos operários exilados. Rapidamente, acionamos a gráfica e distribuímos 50.000 exemplares nos acampamentos dos trabalhadores. Em cada país que eu visitava, procurava os líderes cristãos para descobrir as maiores necessidades da igreja. Também perguntava a eles se dispunham se reunir com outros líderes cristãos africanos e organizações missionárias evangélicas para orar pelo continente e descobrir meios de fortalecer a igreja pelo trabalho conjunto. A conferência finalmente aconteceu em Malawi, em 1978. Nós a denominamos Amar a África, lembrando o Amar a China. Realizado 3 anos antes, participaram 250 delegados de 37 países africanos do sul do Saara. Como todos os países ao norte do Saara eram predominantemente islâmicos, decidimos deixá-los para uma futura conferência, Amar os Muçulmanos. Vários grupos missionários que trabalhavam na África também enviaram representantes. No geral, o Amar a África correu muito bem
e vivemos preciosos momentos de oração e fraternidade, mas a reunião teve suas controvérsias. A certa altura, depois que um bispo negro relatou suas experiências de discriminação sobre o apartheid, o importante teólogo branco sul-africano tentou justificar a política de segregação racial do seu país. Súbito, a questão emocionalmente carregada do apartheid ameaçava dividir toda a conferência. Vários grupos exigiam desculpas formais uns dos outros, enquanto alguns queriam que eu anunciasse uma posição oficial sobre o problema. Embora discordasse totalmente da política do apartheid da África do Sul, não cabia a mim assumir uma posição oficial a favor ou contra ela. Minha meta era concentrar esforços nas questões espirituais mais profundas. Entristeceu-me o fato de aqueles dois grupos não terem conseguido se reconciliar durante a conferência. Mas ao final dela prevalecia um senso bem maior de unidade. O tema unificador? Perseguição. A igreja de praticamente todo o país africano a sofria em algum grau ou havia aproximar-se. A menos que o povo de Deus se afundasse nas Escrituras, apoiando uns aos outros na oração, não conseguiria permanecer firme. Um dos palestrantes, em especial, deixou bem claro esse ponto, Gerhard Hahn, um evangelizador bem conhecido na Rússia, falou sobre o que significa sofrer pela fé e sobre como Cristo lhe havia dado forças para suportar. O irmão Hahn conhecia por experiência própria o assunto. Seu pai morrera numa prisão da Sibéria por pregar o Evangelho, e o próprio Gerhard passara muitos anos na cadeia por conta da sua fé em Jesus. Nós do Portas Abertas o conhecemos durante seus tempos de cárcere e na época ajudamos a sustentar sua família. Quando finalmente foi libertado e chegou ao Ocidente, nós o recebemos e lhe oferecemos um posto de palestrante em tempo integral. Hoje ele mora perto de Bonn, na Alemanha, e embora já seja idoso, continua ainda muito envolvido no ministério. Seu filho Victor viaja e prega por toda a Sibéria, e nós lhe fornecemos Bíblias e livros. O irmão Hahn contou a todos que espécie de sofrimento os cristãos experimentam num regime comunista. O comunismo havia apenas tocado a costa da África naquela época. Para alguns, parecia uma alternativa positiva e sadia ao apartheid, ao tribalismo e às ditaduras militares. Gerhard abriu os olhos dos presentes à dura realidade que havia por trás da bela fachada. Vários elementos do seu discurso causaram impacto. Ele é um orador emotivo e cativante. E a dor que ele e a família tiveram de sofrer fora terrível. Enquanto eu traduzia seu alemão macarrônico para o inglês e esperava então a tradução para o francês, via lágrimas nos olhos de muita gente. Mas creio que outro elemento importante era o fato dele ser branco. Os negros africanos raramente ouvem falar de um branco que vai para a prisão. Sempre são outros negros que acabam na cadeia, nas mãos dos brancos ou dos próprios negros. Impressionava-os bastante ouvir um homem branco narrar o mesmo tipo de violências e maus-tratos aos quais eles estavam acostumados. Para alguns dos participantes, a mensagem do irmão Hahn foi dolorosamente profética. Logo depois da conferência, o governo etíope foi derrubado pelos comunistas e dali a um ano os delegados etíopes da nossa conferência estavam na prisão. Desde o Amar à África, as equipes do Porta Abertas vêm trabalhando ativamente junto à Igreja de Angola. Moçambique, Ruanda, Somália, África do Sul, Soweto, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. A distribuição de escrituras faz parte do nosso ministério, mas nossa tarefa tem sido treinar os ministros e líderes cristãos africanos. Em Moçambique, por exemplo, treinamos centenas de pastores todo ano numa escola especial, em que a maioria dos professores são ministros africanos.
como muitos dos pastores que participaram nunca tiveram a oportunidade de frequentar faculdade ou seminário bíblico. Concentramo-nos em repassar-lhes sólidos ensinamentos bíblicos, mostrando-lhes como estudar a Bíblia e como desenvolver sua própria vida espiritual, devocional e de orações. Batizamos esse trabalho de Projeto Timóteo, por causa da instrução que o jovem discípulo recebeu do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo, nós nos preparamos para a realidade da perseguição com o livrete que compusemos, conhecido como Victor Emmanuel. Nele fornecemos muitos princípios e exemplos extraídos da Igreja Sofredora, da Europa Oriental, Rússia e China. O livro os ajuda a determinar se correm o risco de sofrer perseguição no seu país e oferece auxílio prático e encorajamento para que possam permanecer firmes na fé. Diz o parágrafo final do manual: milhares de cristãos suportaram a perseguição, mas dezenas de milhares fraquejaram. Mesmo nos dias da grande perseguição romana, só uma pequena fração daqueles que professaram o cristianismo permaneceu leal até o fim. Mas cristãos sofreram pela sua fé no século XX do que em qualquer outra época da história da Igreja. Por que alguns são capazes de resistir? Porque aprenderam a fincar profundamente as raízes de sua fé na rocha, Jesus Cristo. Quinto passo: invada toda barreira ou fronteira inspirada pelo diabo. No Portas Abertas, somos provavelmente mais conhecidos pelos nossos esforços de invadir fronteiras fechadas, contrabandeando Bíblias, realizando seminários secretos de treinamento e atendendo outras necessidades da Igreja Sofredora. A invasão deriva dos passos anteriores de oração e preparação, mas então vamos um estágio além, levando ou enviando de fato a mensagem de Cristo. Essa mensagem pode assumir muitas formas: Bíblias, livros cristãos, transmissões de rádio ou visitas pessoais, por exemplo. Podemos fazê-lo em pequena escala, como carregar Bíblias na bagagem, ou em grande escala, como envio de 500.000 Bíblias a soldados do exército ugandense. Numa ocasião, em 1981, na China, chegamos a fazer uma verdadeira derrama de Bíblias, numa operação que denominamos Projeto Pérola. E queremos invadir não só países fechados, mas qualquer barreira inspirada pelo diabo e feita pelo homem para afastar as pessoas da mensagem de Cristo, incluindo barreiras raciais, sociais, políticas, culturais, denominacionais, linguísticas e outras que enfrentamos nas nossas escolas e negócios. Além do mais, os métodos que usamos para invadir podem ser legais ou ilegais, segundo as leis do país-alvo. Nossa primeira opção é sempre encontrar meios legais de levar a mensagem cristã. Mas se não houver, ou se forem limitantes a ponto de a Igreja não poder atuar plenamente, então precisamos obedecer à lei superior de Deus e invadir por quaisquer meios disponíveis, incluindo o contrabando. Minha única advertência é que não podemos comprometer o restante das Escrituras em nome de obedecer a Deus e não ao homem. Sofri muitas críticas ao longo dos anos pela minha posição sobre o contrabando. Entretanto, muitos dos meus críticos não veem problema em transmitir programas cristãos de rádio para países fechados, embora isso seja igualmente ilegal. Às vezes me pergunto se as pessoas não se opõem, na verdade, ao contrabando pelo fato de envolver mais risco da nossa parte que o rádio. Devo acrescentar que as pessoas na ponta receptora podem ser presas por ouvir as transmissões cristãs, tanto quanto por aceitar Bíblias. Mas a questão mais importante para mim não é se contrabandeamos, mas se vamos. Afinal, a evangelização e as missões, e também a invasão, significam justamente ir. Impossível falar evangelho ou mesmo Deus sem falar ir. Em 1 Tessalonicenses 1,5,
o apóstolo Paulo escreve: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo em plena convicção. Reparem a frase, o nosso evangelho chegou até vós. Isso é invasão, cumprimento da ordem de Jesus. Ide por todo o mundo. Para mim, aqueles que ficam para trás necessitam de um chamado mais claro do que aqueles que vão. Precisamos tomar a iniciativa. Não podemos esperar que os descrentes venham até nós, porque então eles virão não como amigos, mas como revolucionários, exércitos de ocupação ou terroristas. A ordem bíblica diz que primeiro devemos ir até eles, para depois anunciar. Quando o fazemos, seja cruzando fronteiras fechadas ou a rua, sempre há confronto. Por quê? Porque os poderes que agem num país, sistema ou ambiente fechado, nunca aceitarão de bom grado a nossa presença para proclamar a mensagem de Jesus Cristo. Por mais que as pessoas precisem da mensagem, por mais que Deus queira que nós vamos até elas, isso jamais acontecerá sem que nós arquemos com os custos. É por isso que Paulo diz que o Evangelho vem em poder, no Espírito e em plena convicção. A invasão leva ao confronto, e Deus nos dá o poder de que precisamos para ser fortes neste confronto. Há alguns anos visitei um grupo de índios Apache nos Estados Unidos. Eles me deram um nome Apache que significa aquele que cruza as linhas. Essas palavras não só expressavam um dos princípios de ação do Portas Abertas, mas devem também definir o chamado de todo cristão. Se queremos realmente disseminar a boa nova de Cristo, precisamos invadir todo o mundo, nossa vizinhança, locais de trabalho e escolas, além de todas as regiões do mundo. Não só onde somos bem-vindos ou onde o risco é mínimo, mas todo lugar, especialmente os lugares onde ainda nenhum cristão esteve.